Eu queria dizer que a gente está muito contente de receber esse evento aqui na escola, receber o professor Nova aqui conosco. Nós estamos bastante animados com esse projeto do Complexo de Formação de Professores que conecta a UFRJ com as redes do Rio. Eu espero que isso possa um pouco servir de exemplo para outras experiências, né, com outras universidades e para outras redes também. Né? Sabe-se que, como professor Nova, certamente vai poder expor melhor, né? Sabe-se que os ambientes de formação profissional, privilegiadamente nos ambientes de exercício profissional, são mais efetivos, né? E essa é a nossa iniciativa conjunta com a FRJ. Sabemos que nós estamos tateando nisso ainda, vamos ter muito que aprender, vamos tropeçar bastante, né? Mas a ideia é começar rapidamente, né? Para poder aprender em processo, né? Bom, o professor Nova dispensa apresentações, não vou gastar o tempo, está todo mundo aqui para ouvir a fala dele, né? Vou chamar a Carmen, que está coordenando o processo do complexo, para dar rapidinho, para dar um oi só, para cerimonial, cara. Pô. E é isso. Em seguida, o professor Nova com vocês. Ele tem um horário, então a gente vai ter que ser rígido. Ele tem um horário de voo, então a gente precisa dar uma precisão nisso aí. Obrigada, Ana. Bom, boa tarde a todos e todas. Para mim, né, e para não só em meu nome, mas em nome da UFRJ e todo o comitê de instalação do complexo, é uma alegria muito grande estar aqui nesse momento com vocês da rede, professores, coordenadores, enfim, nessa etapa, né, do complexo de formação, da implementação do complexo de formação. É um processo que já vem há 2 anos, a gente tem vindo muito aqui na Secretaria, quero inclusive dizer que a UFRJ está muito contente com esse diálogo estabelecido aqui com a Secretaria Municipal de Educação, que tem nos recebido e acolhido o projeto e entrado junto nessa aventura. E nesse dia, com a presença do Nova, que é, né, um mentor desse projeto, que participou desde o início, que ficou 1 ano lá com a gente, que é um projeto que vocês já devem, alguns, aliás, a grande maioria, imagino que já, né, que esteja aqui presente, já ouviu falar, já conversou com a gente esteve nas escolas, que é um projeto que a gente aposta muito nesse momento político do país, porque eu acho que ele traz aí um olhar que é o campo educacional, de uma maneira geral, os professores da rede gostam de ouvir, gostam de entrar nessa aventura, porque é isso de valorizar a nossa profissão, né? A profissão da docência, do professor de educação básica. Então, assim, é só para dizer essa alegria, eu, em nome da UFRJ, em nome do comitê de provisório, que é um comitê provisório de instalação que eu estou coordenando, que está aqui presente vários colegas, e dizer que a gente está muito, muito acreditando nisso e que só vai acontecer com vocês, né? Não é nem a revelia de vocês, é com vocês protagonizando esse projeto. Então, eu espero, a gente tem certeza, eu não espero que a gente vai ter uma tarde muito bacana com a presença do professor Nova, que eu posso, por favor, chamá-lo aqui, porque todo mundo está aqui, é para te ouvir, Nova. Muito obrigado, e muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado pelo vosso convite, para mais uma vez conversarmos um pouco do complexo, cumprimentar o Márcio, o diretor desta escola, cumprimentar a Carmen, que está a ser uma das coordenadoras do complexo, e, enfim, todos os colegas e todas as colegas aqui presentes. Eu vou tentar fazer uma coisa muito simples, talvez excessivamente simples. Na verdade, ontem, a tentar elaborar sobre algumas coisas, fiquei com a sensação que talvez seja simples demais o que eu vos vou dizer, mas, no entanto, eu espero poder tocar nos pontos essenciais do que é a minha leitura deste complexo da formação de professores, que, na minha opinião, é um projeto inédito e é um projeto de grande alcance. Não conheço nenhuma parte do mundo onde haja qualquer coisa parecida com isto que vocês estão a tentar fazer no Rio de Janeiro, e creio que, se o conseguirem fazer e conseguirem levar a bom porto esta iniciativa, é uma marca e um marco essencial no processo da formação de professores, e, portanto, creio que essa mobilização é importante. Vou começar por uma breve referência às escolas, ao movimento educativo atual, muito ligeira, muito simples, excessivamente esquemática, para depois, na segunda parte, também de forma esquemática,
deixar alguns apontamentos sobre o complexo. No que diz respeito à escola hoje, eu creio que todos reconheceremos que estamos a viver um tempo de metamorfose da escola. Estamos a viver um tempo de mudança da forma da escola. Que a forma da escola, tal como ela se consagrou no século XIX, há 150 anos, e que eu muitas vezes tenho ilustrado através da invenção do quadro negro, porque o quadro negro não é apenas o quadro negro delimita um espaço, delimita uma maneira, uma atuação do professor, delimita uma arrumação dos alunos, delimita um determinado currículo e uma determinada estrutura metodológica, que esta forma escolar vai dar origem, dentro de muito pouco tempo, por boas ou por más razões, já lá iremos, vai dar origem dentro de muito pouco tempo a uma nova forma escolar. Que vai haver uma mudança da forma escolar, vai haver um processo de metamorfose da escola. E esta metamorfose da escola, na minha opinião, vai incidir grandemente sobre a construção de novos ambientes educativos. O conceito de ambiente, como metáfora, é um conceito que pode ser equívoco a vários níveis, porque eu de ambiente não estou a falar apenas do espaço. O ambiente não é o espaço. O ambiente é uma determinada concepção do que fazemos num determinado espaço, da posição das pessoas que estão nesse espaço e dos conteúdos ou do trabalho que se faz nesse determinado espaço. Um dos dramas da pedagogia, e talvez ele possa ser ilustrado de maneira exemplar pelo nome desta escola, não é? Escola Paulo Freire. Se vocês forem à base do pensamento do Paulo Freire, mas que no fundo reproduz o que é, para utilizar as palavras de John Dewey, uma espécie de um credo pedagógico do século XX, se vocês forem ao credo pedagógico do século XX, vocês encontram palavras como, estou a recorrer a algumas das palavras do Paulo Freire, a pedagogia da autonomia, que é preciso promover a autonomia dos alunos. A pedagogia da criação, da ideia que temos que ser criadores de coisas, temos que ser escritores, se quiserem, e não tanto consumidores de coisas, isto é, não apenas leitores. Uma pedagogia da pesquisa, uma pedagogia da escola ativa, uma pedagogia da diferenciação pedagógica, uma pedagogia da inclusão. Isto é, são palavras que todos dizemos e repetimos. O problema com essas palavras, ou com essas teorias, ou com esses métodos, é que dificilmente eles cabem dentro deste ambiente escolar. Dentro deste ambiente escolar é muito difícil caber a diferenciação pedagógica, ou caber a escola ativa, ou caber a escola cooperativa, a pedagogia da cooperação à maneira do Freinet, ou a pedagogia da comunicação, ou a pedagogia da pesquisa. Dentro desta estrutura, que é uma estrutura que obviamente, muito sinteticamente, se poderia definir pelas 3 perguntas clássicas: onde, o quê e o como. E bom, o onde é fácil de responder, isto é um espaço delimitado de uma escola fechada, organizada essencialmente em salas de aulas. O quê é fácil de responder também, uma determinada grade curricular organizada por disciplinas. Passa ou não passa? Uma determinada grade curricular organizada por disciplinas que no essencial reproduzem a matriz científica do século XIX e, portanto, reproduzem o que era o modo de organização científica do século XIX. E o como é também muito fácil de definir através de aulas ou de lições tipicamente dadas por um professor a partir de uma estrutura horária de 1 hora ou de uma estrutura horária parecida como essa. O ponto que eu quero aqui discutir convosco, o ponto que eu vos quero aqui trazer nesta introdução antes de chegar ao complexo, é que este ambiente educativo aqui definido neste esquema aqui por trás é um ambiente educativo que vai precisar se alterar. Se nós queremos concretizar muitas destas coisas que dizemos que é importante concretizar, então nós precisamos de um outro ambiente educativo. Neste ambiente educativo nós não conseguiremos fazer isto, que andamos quase obsessivamente a repetir que é preciso fazer ao longo dos últimos 50, 60, 70, 80 anos. Era como se quiséssemos, eu dizia isso ontem, foi o que me veio à cabeça e agora vou dizer outra vez, não é? Era como se este ambiente fosse um ambiente
vamos dizer, uma piscina, e nós lançássemos para dentro de uma piscina as nossas criancinhas, pedindo-lhes para correrem. Dentro de uma piscina não se corre. Dentro de uma piscina, dentro de um ambiente de uma piscina, nada-se. E, portanto, o ambiente aquático, o ambiente líquido de uma piscina ou do mar, induz-nos, que mais não seja por sobrevivência, a nadar e não a correr. E, portanto, nós não podemos pedir a um determinado ambiente educativo que se faça lá dentro coisas que não se podem fazer lá dentro, não é? E eu acho que a pedagogia tem andado a pedir a um ambiente escolar, a uma determinada forma escolar, para fazer lá dentro coisas que essa forma escolar não permite. E é por isso que eu venho falando sistematicamente deste processo de metamorfose da escola como um processo de criação de novos ambientes educativos. Por isso é que eu gosto de ter aqui o meu computador, que isto passa mais fácil do que estes passadores, não é? Mas, ok. E, portanto, a construção de um novo ambiente educativo parece-me absolutamente central para pensar as revoluções educativas, as evoluções educativas, as transformações educativas nos próximos anos. E neste ambiente educativo nós podemos responder às 3 perguntas que eu acabei de vos fazer. Onde, o quê e como. O onde é fácil de responder. Não vamos estar mais perante o espaço fechado da escola e o espaço fechado da sala de aula dentro da escola. Vamos ter, certamente, espaços abertos, de que aparece aqui uma maquete, é um projeto chamado Escolas do Futuro da União Europeia, que tem esta maquete, um espaço, que é um espaço aberto, onde há uma diversidade de espaços, onde poderá haver também uma estrutura parecida com a estrutura da sala de aula, mas onde há muitos outros espaços, espaços de pesquisa, espaços de laboratório, espaços de trabalho, espaços de encontro, espaços de estudo. Isto é um ambiente que se cruza com o dentro e com o fora, um ambiente em que muitas das coisas que nós hoje fazemos na escola se vão fazer também fora da escola, e aí, obviamente, todos reconheceremos o conceito da cidade educadora, tal como ele foi trazido também pelo Paulo Freire, para voltar a um pedagogo que está muito presente no nome aqui desta escola e deste espaço. A segunda pergunta é o quê? E sobre o quê nós poderíamos dizer, eu sei que é muito rápido o que eu vou dizer, é excessivamente rápido, mas enfim, poderemos depois elaborar sobre isso. Poderemos dizer que o quê é a valorização das linguagens e a valorização das grandes temáticas e dos grandes projetos. E eu não estou aqui a falar de disciplinas, mas ao dizer isto, eu quero, antes de o dizer, afirmar, fazer uma espécie de uma declaração de princípios. O conhecimento é a matéria-prima da educação escolar. Não há educação escolar sem conhecimento. Pode haver educação familiar, religiosa, social. Na escola, a nossa matéria-prima é o conhecimento. Mas dizer que a matéria-prima é o conhecimento não quer dizer ficarmos fechados numa grade curricular disciplinar, e apesar de nas disciplinas haver uma herança, haver um património que é extraordinariamente importante aprender. E dizer que isso sim, temos que valorizar as linguagens. A linguagem matemática, a linguagem científica, a linguagem literária, a linguagem artística, isto é, mais do que um conhecimento de uma grade curricular disciplinar que arrasta uma ideia enciclopédica de educação, nós temos de construir uma ideia da educação como a construção das linguagens que nos permitem ler tudo o que está na internet, ler e ter acesso a esse mundo imenso de coisas certas e de coisas erradas, de coisas verdadeiras e de coisas falsas, que nos permitam entrar nessas linguagens. O que é relevante é a aprendizagem das linguagens mais do que a aprendizagem das disciplinas no sentido do século XIX ou no sentido tradicional do termo. E não é porque o conhecimento não é importante. É justamente porque o conhecimento é muito importante e porque, como eu digo muitas vezes na brincadeira, não oponham nunca, como muitas vezes se faz no Brasil, a ideia da educação, a ideia dos conteúdos ou do conhecimento, à ideia da educação integral ou da educação artística, ou etc. Estas duas coisas não se opõem, são a mesma.
E como eu digo muitas vezes provocando aqui no Brasil, não há cidadania sem matemática. Sem matemática não há cidadania. Isto é, a inscrição de um processo de desenvolvimento integral faz-se a partir do conhecimento, e de um conhecimento que obviamente tem uma diversidade de fontes e de origens. E a partir destas linguagens nós temos que mobilizar as crianças para a concretização de grandes temas e para a resolução de grandes projetos. Estar num ambiente educativo hoje é sermos capazes de nos mobilizar para isso. E um trabalho em torno de um tema ou em torno de um projeto não cabe na estrutura horária de 1 hora. Um projeto pode demorar 1 semana a ser concretizado. Pode demorar 1 mês a ser concretizado. Pode demorar 30 minutos a ser concretizado. Isto é, há um outro ritmo, uma outra lógica que não é a lógica da forma escolar naquele espaço, naquele horário, naquela grade, com aquele tipo de métodos. Estamos no século que hoje nos pede uma relação com a educação que é muito diferente da do século XX e muito diferente da do século XIX. Mas nesta nova relação não podemos perder nunca a importância do conhecimento e da matriz do conhecimento. E a terceira pergunta é igualmente fácil de responder, pelo menos de forma esquemática, é a pergunta do como. O como é através do estudo, através do trabalho conjunto, através da pesquisa, através da criação. Isto é, espera-se que nestes ambientes educativos as crianças estudem e trabalhem. Estudem e trabalhem. Estudem individualmente e com os outros. Trabalhem individualmente e com os outros. E que a escola seja um lugar de estudo e de trabalho, mais do que um lugar onde se ouvem aulas. Mais que um lugar onde nós estamos a ouvir aulas. Quer isto dizer que a aula não tem nenhum papel? Não. Uma aula de tempos a tempos, uma aula bem estruturada, uma aula pode ser um momento de síntese muito importante. O que quer dizer é que a escola não pode ser, como tem sido até agora, uma sucessão interminável, sem sentido e sem uma lógica que não seja uma lógica externa à aprendizagem dos meninos e das meninas, através de aulas que se sucedem, uma atrás da outra, respeitando um programa, um atrás da outra, respeitando uma lógica que é a lógica externa das disciplinas e não a lógica interna das aprendizagens e não a lógica interna de uma outra relação com o conhecimento. Um conhecimento que nos obrigaria, eu não vou ter tempo para falar disso, à ideia do comum, de uma aprendizagem em comum para uma vida em comum, mas isto levar-me-ia muito longe e eu não tenho tempo para desenvolver esta outra perspectiva. Daqui se deduz facilmente, e perdoe-me o caráter esquemático daquilo que eu vos vou aqui dizer, daqui, e por isso é que está entre aspas, daqui se deduz facilmente uma mudança profunda no trabalho dos professores e uma mudança profunda na organização das escolas. E esta mudança poderia ser definida por 4 palavras, que eu vou dizer esquematicamente, não é? E por isso é que estão entre aspas, portanto eu ponho entre aspas para dizer, quer dizer, quando digo estas palavras é preciso relativizá-las. 4 mudanças que são a mudança de um professor na sala de aula para um professor que vai ter que se habituar a ocupar vários espaços. O professor já não vai ter que ser alguém que está dentro de uma sala de aula, vai ter que se habituar a estar e a trabalhar em vários espaços dentro e fora da escola. A sua atividade, o seu trabalho, não se vai dar apenas no interior do espaço que nós chamamos de sala de aula. De um professor transmissor, e a palavra transmissor, temos que ter muito cuidado com ela, porque é evidente que transmitir alguma coisa a alguém é uma coisa muito positiva. Transmitir-nos uma memória, transmitir-nos um património, transmitir-nos uma herança é uma coisa positiva. Portanto, eu não estou a pôr ali apenas a carga negativa, mas, digamos, de um professor cuja atividade principal é dar aulas, uma atrás das outras, para um professor cuja atividade principal é organizar o estudo e o trabalho dos alunos. É organizar o seu estudo e o seu trabalho.
organizar o estudo individual, organizar o estudo em pequeno grupo, organizar o estudo a determinados níveis. É essa tarefa de organização do estudo e do trabalho que é essencial no que é a nova relação do professor com os novos ambientes educativos. De um professor essencialmente enciclopédico, de um professor que sabia tudo, a erudição era saber muita coisa, era saber tudo, era ter... quer dizer, a pessoa culta no princípio do século XX era a pessoa que tinha a enciclopédia na sua cabeça. Esta era a pessoa culta. A pessoa culta era a pessoa que sabia muitas coisas, muitos dados, muitos elementos, de muita informação. Hoje a pessoa culta não é a pessoa que sabe muita coisa. Hoje a pessoa culta é a pessoa que sabe ler as coisas, interpretá-las, que sabe ir à procura dos conhecimentos e sabe o que é que são, quais são credíveis, quais são válidos, quais não são, quais são verdadeiros, quais são falsos. E, portanto, nós estamos hoje a passar da ideia de um professor enciclopédico para um professor que eu designei ali por digital, e um professor digital não é necessariamente um professor que sabe muito de tecnologias, não é esse o meu ponto. O meu ponto não é a aprendizagem das tecnologias, é uma pessoa que percebe que estamos numa fase da nossa vida coletiva, estamos numa fase da nossa história em que o digital nos coloca perante maneiras de pensar, de organizar o pensamento, de utilizar o cérebro, de comunicarmos uns com os outros, de acedermos ao conhecimento, maneiras de aprendermos que são muito diferentes do que eram há 20, há 30 ou há 40 anos atrás. As pessoas das neurociências têm-nos dito isso, as pessoas das psicologias cognitivas têm-nos dito isso, as pessoas da filosofia têm-nos dito isso. Precisamos de ouvir o que eles nos estão a dizer e, ao mesmo tempo, precisamos de ouvir o que as nossas crianças nos estão a dizer, isto é, o que todos os dias as nossas crianças nos estão a dizer sobre a forma como se mobilizam para um determinado processo de estudo e de aprendizagem. E, por último, uma das mudanças mais importantes e mais difíceis, e que na verdade é uma mudança que está no coração do complexo da formação de professores, a passagem de um professor individual, eu com os meus alunos na minha sala de aulas a dar a minha aula, para um professor coletivo, isto é, um professor que trabalha com os colegas, que organiza o trabalho dentro de uma escola, que organiza aquela escola, que organiza o conjunto das atividades, que aprende a trabalhar uns com os outros. E esta ideia da passagem do professor individual para o professor coletivo é certamente uma das transições mais importantes que vai trazer o novo ambiente educativo. O novo ambiente educativo, os novos ambientes educativos vão obrigar o professor a trabalhar em vários espaços, a ser sobretudo um organizador do trabalho dos alunos, a ser um professor capaz de perceber o mundo digital e a tirar daí as consequências para a sua relação com os alunos e, finalmente, capaz de atuar coletivamente com outros colegas e em espaços de maior, diríamos nós, colegialidade, isto é, de maior colaboração interprofissional. Estes novos ambientes educativos, e eu disse-vos no início da minha conversa, que eles não são necessariamente mais positivos do que são hoje, o processo da criação de novos ambientes educativos pode ser um processo altamente problemático para a escola. Em alguns casos, há muita gente hoje já a dizer que a escola se vai tornar irrelevante, ou que a escola se vai tornar uma instituição menor, ou que a escola se vai tornar uma instituição apenas para os pobres, porque os outros vão sair da escola, e há hoje muita gente já a sair da escola, há hoje muita gente a abandonar a escola, muitos meninos de elites que estão a ser educados noutras instituições ou através de outros processos, porque essas pessoas, esses grupos sociais, entendem que a escola não está a responder às suas necessidades, não está a responder inteiramente ao que eles entendem que é uma educação contemporânea. E por isso nós temos vindo a assistir, por exemplo, àquilo que eu designo pelo fabuloso mundo tecnológico, no qual existe a ilusão de que os professores seriam dispensáveis, não é? Que através das tecnologias, através de umas coisas extraordinárias que existem no Silicon Valley e que existem noutros lados quaisquer, da Google ou de outras coisas parecidas, nós vamos encontrar a forma de educar as crianças dispensando os professores, ou pelo menos sem que eles tenham uma grande centralidade.
Vocês sabem que este discurso é um discurso fortíssimo nos dias de hoje. É um discurso fortíssimo junto da política, junto de muitas lideranças intelectuais no mundo. É um discurso forte e é um discurso que está a trazer um desgaste muito grande à escola e, em particular, à escola pública, que é aquilo que aqui hoje me interessa e que é aquilo que me mobiliza do ponto de vista do meu investimento intelectual. E isto tem dado origem a formas diversas de educação, por exemplo, ao regresso à educação em casa, ou à chamada educação doméstica, ou a educação dentro de comunidades religiosas ou de comunidades culturais, ou através do recurso a tutores privados, ou a pessoas que nos ajudam na educação das nossas crianças. Este processo, não é, de corrosão, este processo de fragmentação da instituição escolar é fortíssimo em muitas regiões do mundo. Para vos dar apenas um exemplo, que é o exemplo dos Estados Unidos da América, segundo os últimos cálculos, 4 milhões de crianças na América já não vão à escola, já saíram da escola. Já lá estiveram, os seus pais já lá estiveram, mas eles foram retirados da escola porque os pais destas 4 milhões de crianças entendem que a escola não está a responder às suas necessidades. E isto está a acontecer em muitos lugares do mundo. Está a acontecer em Portugal também. Por exemplo, o regresso a uma espécie de uma educação mais comunitária, mais no interior de espaços comunitários, recorrendo a pessoas ou a mães que aos 40 anos, depois de terem tido 2 ou 3 filhos, se querem dedicar a coisas do ensino, ou se querem educar, ou querem ajudar os meninos, que começa a haver muitos processos dessa ordem, e a existência dos processos dessa ordem tem a ver com a incapacidade da escola de estar a responder hoje aos novos desafios educativos e a construir novos ambientes educativos à altura do século XXI. Ou, por exemplo, a existência de muitos grupos e de muitas empresas que vêm produzindo materiais para os professores, que vêm produzindo carradas de materiais para os professores, livros, ferramentas tecnológicas, pequenos computadores, etc. O exemplo maior eu dei ontem é o exemplo da África, onde estão a ser descarregadas milhões, centenas de milhões, milhões e milhões, dezenas de milhões de computadores, não é? Fabricados na América ou noutros lugares, que são postos nas mãos dos professores ou de supostos professores para que eles possam dar as suas aulas e as suas lições. E que, portanto, representa uma desprofissionalização dos professores, representa uma visão da profissão meramente aplicada, meramente técnica, professores que não têm que pensar, que não têm que refletir, que não têm que trabalhar uns com os outros e que se limitam a aplicar uns materiais quaisquer, produzidos por umas ONGs, produzidos por uns grupos, produzidos por umas empresas, produzidos por outra coisa qualquer, o que obviamente facilita o nosso trabalho no curto prazo, mas destrói a nossa profissão no médio e no longo prazo, não é? Ou até, como eu falava ontem também num seminário que houve sobre o complexo, a existência de programas em que se recrutam na sociedade pessoas que não são profissionais docentes, mas que em algum momento são tidos como uma espécie de colaboradores. Vamos buscar à sociedade pessoas que são engenheiros, ou que são arquitetos, ou que são médicos, ou que sabem alguma coisa de literatura, ou que sabem alguma coisa de história, e vamos-lhes dar tarefas docentes. Não lhes chamamos professores, chamamos-lhes colaboradores, não é? Mas no fundo eles estão a ocupar tarefas que deviam pertencer aos professores e à profissão docente. Ora bem, a base do discurso, da narrativa, dos princípios, dos fundamentos que nos juntam aqui no complexo de formação de professores são o contrário disto. As bases que aqui nos juntam são as bases das pessoas que acreditam no reforço da escola e da escola pública, no reforço e na centralidade da escola e da escola pública, no reforço e na centralidade dos professores e da sua profissionalidade. Uma escola e uma escola pública que vão ter que viver noutros ambientes educativos, com certeza. De dizer isto não é defender uma escola do passado, é defender uma escola e uma escola pública capazes de renovarem, de recriarem, de reinventarem os ambientes educativos.
Dizer isto não é dizer os professores que estão lá parados a fazer a mesma coisa todo o tempo, é dizer uma profissão que é capaz de se reinventar, que é capaz de refletir sobre o seu trabalho, que é capaz de fazer coisas diferentes, mas sem nunca pôr em causa esta dimensão da escola pública, da importância da escola enquanto instituição das sociedades contemporâneas e da profissão docente enquanto uma profissão central no espaço da escola. Este reforço da escola e da sua profissionalidade, passou um a mais, tem a ver com a criação, implica inevitavelmente a criação de um novo ambiente na formação de professores. O meu argumento hoje, estou aqui na transição da primeira parte da minha conversa para a segunda parte, e esta transição é feita pela ideia não conseguiremos ter um novo ambiente educativo se ao mesmo tempo não tivermos um novo ambiente na formação de professores. Isto é, a existência deste ambiente na formação de professores vai ser essencial para que da formação nasça um novo ambiente educativo e vice-versa, que no momento em que estamos a produzir um novo ambiente educativo, isso seja formador para os futuros professores. Esta relação dialógica entre o ambiente educativo e o ambiente da formação de professores é absolutamente central no que é, enfim, a narrativa, no que é a construção e o pensamento que está por trás do complexo da formação de professores. No fundo, são estes os fundamentos do complexo da formação de professores, e esses fundamentos passam pelo diagnóstico, que eu não vou aqui fazer convosco outra vez, mas é o diagnóstico de dizer as universidades não estão a ser capazes de formar os professores, as universidades não dão centralidade às licenciaturas, as universidades sozinhas não conseguem formar os professores, e portanto há um diagnóstico crítico sobre o que as universidades, e em particular as universidades públicas, têm feito, e a coragem de dizer é preciso fazer de outra maneira. Temos que construir outra coisa, e temos que construir outra coisa coletivamente com as escolas. É essa a segunda parte da conversa que tenho para partilhar convosco. Temos de construir, como fomos dizendo os colegas da UFRJ e os colegas do Rio de Janeiro, uma rede onde está a universidade, mas onde estão também umas tantas escolas, certamente que não poderão ser, não sei quantas escolas tem o município, 1.500, ou não poderão ser as 1.500 escolas do município, mas serão 30, serão 40, serão umas tantas escolas do município, certamente muitas aqui representadas, que umas tantas escolas estaduais, umas tantas escolas federais, que no conjunto da cidade do Rio de Janeiro, cidade aqui no seu sentido da polis, que no conjunto da cidade do Rio de Janeiro se construam em rede para formar uma casa comum da formação e da profissão. Reparem que eu não estou a falar apenas em casa comum da formação, nem em casa comum da profissão. Estou a dizer casa comum da formação e da profissão. O que quer dizer que não há formação sem profissão e que não há profissão se essa profissão não estiver envolvida na formação. E que a relação entre a formação e a profissão é uma relação absolutamente essencial para pensarmos as escolas e para pensarmos os novos ambientes educativos. Estou a dizer até um pouco mais, estou a dizer que esta relação entre um grupo de escolas municipais, estaduais, federais, em ligação com a universidade, neste caso com o UFRJ, é absolutamente decisiva para construir uma ideia de escolas que são formadoras. Estas escolas que aderirem ao projeto do complexo têm que assumir uma vocação formadora não apenas dos seus alunos, mas vocação formadora dos seus professores e vocação formadora dos futuros professores de educação básica. Elas têm que se assumir como escolas que são formadoras, em ligação com uma universidade que tem de assumir a formação de professores como uma das suas prioridades estratégicas. Se a universidade não assumir a formação de professores como uma das suas prioridades estratégicas, nada disto acontecerá. Se as escolas que vão aderir a este projeto não se assumirem como escolas formadoras, escolas capazes de fazerem mais do que simplesmente dar aulas, entre aspas, nada disto conseguirá ir para a frente. Hoje, o essencial é sermos capazes de mobilizar esse núcleo de escolas que querem experimentar, que querem fazer de maneira diferente, que
que se querem envolver numa outra coisa, na criação de um novo ambiente educativo, em ligação com uma universidade que diz e que quer dizer, como dizia ontem o reitor Roberto Lehrer no seminário, uma universidade que é capaz de se orgulhar tanto ou mais, de que faz bem a formação de professores, como se orgulha de ser um grande polo científico, ou de ser um grande polo de excelência na formação dos médicos, ou de ser um grande polo de produção científica, que tem tanto orgulho nisso, como tem orgulho em ser um grande espaço de formação de professores, em definir a formação de professores como uma das suas prioridades estratégicas. E para isso, peço-vos desculpa da simplicidade do que vos vou dizer, mas admito que nessa simplicidade possa ir uma determinada maneira de pensar a formação de professores. Nós temos sempre na formação de professores 3 momentos. O momento da entrada na profissão. O que é que acontece quando alguém que acabou uma licenciatura entra na profissão? Eu tenho dito muitas vezes que este é o momento decisivo da formação. O momento mais importante de uma formação profissional, como é a formação de um médico ou de um professor, o momento mais decisivo de uma formação profissional é este. Em grande parte, tudo se joga aqui. Em grande parte, tudo se joga aqui. E, portanto, é preciso e é possível pensar os 3 ciclos da formação, isto é, a formação inicial, feita no quadro das licenciaturas, e a formação continuada, feita mais tarde no decurso da profissão, é possível pensá-la a partir daqui. Se nós encontrarmos uma maneira de fazer isto bem, se encontrarmos uma maneira de fazer isto corretamente, nós saberemos facilmente o que é preciso fazer para trás e o que é preciso fazer para a frente. E, portanto, o que eu vos vou ilustrar, as 3 ideias que eu vos vou ilustrar, são 3 ideias a partir da maneira como se deveria entrar na profissão, sobre a maneira como um jovem professor deveria entrar na profissão, e obviamente que entrar na profissão é também entrar nas escolas, mas não é exatamente a mesma coisa, e portanto a mim aqui o que me interessa é o papel da profissão na formação dos seus futuros profissionais, à maneira, e vão ver que as imagens que eu ali vos trago para me facilitar a vida e para tentar não ter que falar muito e poder ilustrar com certas imagens, são imagens que vêm da formação médica, não porque a formação médica seja extraordinária, mas porque é verdade que tem uma tradição de formação profissional universitária, que é uma tradição que muitas vezes não existe na formação de professores, ou que pelo menos se perdeu na formação de professores nos últimos 50 anos. Se fizermos a pergunta de uma maneira fácil e rápida, que é a pergunta de saber o que é importante na entrada numa profissão, o que é relevante na entrada de uma profissão, nós poderemos dar 200 respostas. Eu vou dar apenas 3, porque não tenho tempo para dar mais do que 3. A primeira resposta que eu teria tendência para dar é que temos que ser bem acolhidos na profissão e nas escolas. Que tem que haver um acolhimento dessas pessoas. Que as pessoas que chegam à profissão ou que chegam às escolas têm que ser acolhidas, têm que ser integradas. Às vezes pode ser uma coisa tão simples como ter uma conversa com um colega, uma conversa num bar, uma conversa numa cantina, uma conversa no outro lado qualquer, mas tem que haver um processo de acolhimento na profissão e de acolhimento nas escolas. Sabemos que isso é muito bem feito pelos médicos e que isso é muito mal feito pelos professores e pelas escolas. Como se isso não fosse o nosso problema. Como se a formação e a entrada na profissão dos nossos futuros colegas, como se isso não fosse o nosso problema. O que eu vos posso dizer é que isso é o nosso problema e é até deveria ser uma das principais prioridades de todos nós, o acolhimento dos jovens professores, o acolhimento daqueles que agora estão a chegar à profissão. Segunda resposta, para a entrada na profissão, sermos capazes de valorizar a importância do conhecimento profissional docente. E este é um enorme tema, um tema que a Carmen se tem preocupado também,
Eu estive quase a conseguir escrever um texto para uma coisa que a Carmen me pediu, mas depois não consegui escrever. Ainda não consegui escrever esse texto. Um dia eu escreverei, um dia conseguirei escrever. Porque o conhecimento profissional docente não é nem um conhecimento meramente teórico, nem um conhecimento meramente prático. É uma terceira coisa, é um terceiro género de conhecimento, é uma terceira realidade que certamente tem dimensões teóricas, que certamente tem dimensões práticas, mas que não cabe apenas na definição teoria versus prática ou prática versus teoria. A pessoa, e eu sei que o Márcio é um leitor também dele, que na minha opinião melhor trabalhou sobre isso, é um norte-americano chamado Lee Shulman, que foi a pessoa que melhor se aproximou de definir o que são os contornos deste conhecimento profissional docente, que, a meu ver, é essencial. Entrar na profissão é entrar num conhecimento profissional docente, é entrar num conhecimento que está na profissão. E vocês dirão, mas esse conhecimento é rotineiro, mas esse conhecimento é conservador, mas esse conhecimento... Quer dizer, não sei se é. Isto é, terá uma parte disso. Todas as profissões têm uma parte de conservadorismo e é bom até que o tenham. É bom que o tenham, não é? Mas as profissões têm que ter uma capacidade de renovação e elas só se podem renovar a partir de uma reflexão sobre este conhecimento profissional docente, que seria a minha segunda resposta. E a terceira resposta é que entrar na profissão é entrar num processo de criação de novos ambientes educativos, não é entrar numa escola para que tudo fique na mesma, é entrar numa escola para que possamos construir novas práticas e, para mim, novas práticas hoje significam, sobretudo, novos ambientes educativos. Eu sei que estou a ser excessivo, estou a ser um bocadinho caricatural, mas hoje, na minha vida, na fase da vida em que estou, se calhar há 2 anos não dizia isso e se calhar daqui a 2 anos não vou dizer isso, mas vou dizer de uma maneira um bocadinho excessiva e até talvez um bocadinho ridícula. Nesta fase da vida em que estou, interessam um pouco as teorias, interessam um pouco os métodos, interessam um pouco as técnicas, interessam um pouco essas coisas, interessam muito os ambientes educativos. Porque eu estou absolutamente convencido que se nós reconstruirmos ambientes educativos, nós vamos ser capazes de fazer lá dentro que eles próprios vão induzir, vão facilitar, vão favorecer certos comportamentos e certas atitudes que nós andamos a pregar há tantas décadas, mas andamos a pregar no deserto, porque, na verdade, a forma escolar em que ainda hoje estão organizadas as nossas escolas dificulta essa possibilidade. Ora bem, se eu respondi estas 3 coisas à pergunta como é que se entra na profissão, o que é importante para entrar na profissão, sermos bem acolhidos, sermos capazes de valorizar o conhecimento profissional docente e sermos capazes de nos comprometer em processos de pesquisa, de inovação, de criação de novos ambientes educativos, então é fácil dizer o que é que se espera de um ambiente profissional de formação de professores, é fácil dizer o que é que se espera de uma formação de professores, tal como aquela que se procurará fazer dentro do complexo. Espera-se que haja a possibilidade de os professores mais antigos, vocês, mais antigos não é necessariamente na idade, mais antigos que já estão nas escolas, não é? De vocês que já estão nas escolas, serem capazes de acolher os mais novos, de o fazerem desde o primeiro dia, e o primeiro dia é o primeiro dia da licenciatura, o primeiro dia da entrada na profissão, não é o primeiro dia da chegada às escolas, é o primeiro dia do curso da licenciatura quando se tem 18 ou 19 anos, esse é o primeiro dia, não é? E que desde esse primeiro dia sejam capazes de os acolher na profissão e, sobretudo, de desempenharem um papel significativo na sua formação. Se não forem vocês que aqui estão, vocês, professores de educação básica, a terem um papel significativo na formação dos futuros professores de educação básica, nós não conseguiremos formar os professores. A universidade só por si só, não conseguirá fazê-lo se não tiver esta outra relação com a profissão. E isto não quer dizer que o papel da universidade não é extraordinariamente importante. Não vejam nas minhas palavras uma menorização do papel da universidade. Antes, pelo contrário.
quer dizer que a Universidade não poderá fazê-lo sozinha e que sozinha não será capaz de formar os professores de educação básica de que nós precisamos. E é por isso que desde o ano passado, enfim, a Carmen já brinca comigo com esta imagem, que desde o ano passado eu venho apresentando esta imagem, ou imagens parecidas com esta, não é? Isto é, a ideia de que é preciso, não é? Que quando as pessoas se acolhem, não é? Que haja um acolhimento no espaço da profissão, onde pessoas mais antigas, com pessoas mais novas, discutem sobre os temas da educação. Claro que aqui eu estou a apresentar as imagens de médicos, mas o que vocês veem aqui são médicos mais antigos, médicos com mais idade, o chefe da clínica, junto com o estudante de medicina, com outro estudante de medicina, com um estagiário de medicina, a discutirem sobre a clínica. Eu quero que a formação de pessoas seja isso. Seja as pessoas mais velhas, mais antigas, mais novas, a discutirem. A palavra de cada uma destas criaturas vale o mesmo? Claro que não vale o mesmo. A palavra do chefe da clínica não vale o mesmo que o estudante de medicina do primeiro ano. Mas não é a questão de se vale ou não vale. A questão é como é que nós nos comprometemos numa conversa no sentido mais fundo da palavra conversa, não é? Como é que nós nos envolvemos numa discussão informada, séria, que necessita de estudo, que necessita de trabalho, que necessita de estudar muito, que necessita de ver coisas. Não é uma conversa de opinião. A mim parece-me que não sei o quê. Não, aqui não há parece-me. Aqui não há parece-me. Aqui há estudo, há diagnóstico, há trabalho, há reflexão. É este tipo de coisas que nós precisamos de fazer na formação de professores. E também, e na verdade era esta a imagem que eu vos estava a referir, que a Carmen muitas vezes brinca comigo, e também coisas como esta. O que é esta imagem? Muitos já me ouviram falar disto. Esta imagem é uma imagem do que acontece nos cursos de medicina dos Estados Unidos da América, sobretudo dos Estados Unidos da América. Os estudantes de medicina, no primeiro dia de aulas, quando entram num curso de medicina, têm a cerimónia do jaleco. E o que é a cerimónia do jaleco? É uma cerimónia em que os médicos do hospital e alguns professores da Faculdade de Medicina compraram um jaleco e vão vestir o jaleco ao jovem estudante de medicina. E simbolicamente, quando lhes estão a vestir o jaleco, estão a dizer: a tua formação também é da minha responsabilidade. Eu estou-te a vestir o jaleco, eu, médico do hospital, estou-te a vestir o jaleco porque eu tenho responsabilidade na tua formação. Eu gostaria de ver os professores de educação básica a vestirem jalecos, ou outra coisa qualquer, jalecos ou outra coisa qualquer, ao estudante de medicina no primeiro dia, ao estudante de licenciatura no primeiro dia, e a dizer-lhes: a tua formação também é da nossa responsabilidade. Nós também temos alguma coisa a dizer, porque tu vais pertencer à nossa profissão, porque tu vais entrar na nossa profissão. Tu não vais entrar para professor universitário, alguns entrarão. Tu não vais entrar para pesquisador, tu vais entrar para a nossa profissão, e por isso nós temos que ter um papel no teu processo de socialização profissional. E depois disse-vos a seguir, quando vos falei, o primeiro foi um bom acolhimento na escola, o segundo foi a ideia da importância do conhecimento profissional docente. E dizer isto é pedir que os professores universitários, que têm um papel na formação dos professores, mais os professores de educação básica, mais os licenciados, se envolvam, como eu dizia há pouco, em conversas formadoras sobre situações de educação, a partir do património da profissão. Não é a partir apenas de teorias, não é a partir apenas de coisas teóricas, é a partir do património da profissão, a partir do que os professores sabem, do que as pessoas conhecem, da sua experiência. Não é da sua experiência como rotina, é da sua experiência como vivência, é da sua experiência reconstruída, revivenciada, ressignificada. E porquê? Porque a teoria não interessa? Era o que mais faltava. Não há formação universitária sem teoria. Mas uma coisa é uma teoria erudita, que plana acima das nossas cabeças. Uma teoria que tem pouco a ver com a nossa realidade, e outra, porque isso é que é difícil, é teorizar a partir deste património.
é problematizar a partir deste património, é refletir teoricamente, é ir mobilizar um instrumental teórico, é ir mobilizar as teorias mais elaboradas, mais profundas, mais sofisticadas, mas a partir desta reflexão. Isto é que é difícil. Debitar as teorias de 237 mil teóricos, não é? Durante, enciclopedicamente, de qualquer maneira, isso não custa nada. Isso é fácil. A gente vai à net e está lá tudo. Não é essa a teoria que me interessa. A teoria interessa-me enquanto problematização de determinadas realidades e determinadas situações. É isso, obviamente, que vocês veem muitas vezes da situação médica. É isso que vocês, infelizmente, não veem tanto nas situações da formação de professores. E por último, estou mesmo a terminar, a terceira resposta, que era a resposta da importância da pesquisa, da importância da pesquisa e da inovação pedagógica na construção de novos ambientes educativos e, portanto, a ideia de que todos os professores, cada um à sua maneira, se devem envolver numa pesquisa sobre a sua própria prática e sobre a docência. Não é apenas sobre a prática enquanto prática, não é apenas pela prática enquanto técnica, não é apenas pela prática enquanto aplicação, não é apenas pela prática enquanto rotina, é pela prática enquanto docência, enquanto o sentido da docência, ligando a pesquisa à prática e vice-versa, isto é, podendo construir na tal escola formadora de que eu vos falei, nessa escola formadora construir momentos de reflexão, momentos de trabalho e diz-nos o Lee Schulman, e mais uma vez de maneira muito sensata, e momentos de escrita. Só se faz reflexão sobre a prática de forma consistente quando isso conduz à escrita. A escrita não pode ser uma prerrogativa da universidade. Não podem ser só as pessoas universitárias que escrevem, não é? Os professores de educação básica têm que escrever também, porque no momento da escrita nós assumimos uma responsabilidade e assumimos um protagonismo que obviamente reforça a profissionalidade docente no sentido que eu aqui vos procurei trazer e em que procurei partilhar convosco. Em síntese, de maneira muito rápida e para terminar com dois apontamentos, se vocês pensarem nestas três coisas, a partir do que é esta reflexão da entrada na profissão, vocês, obviamente, mobilizam-se numa dinâmica de socialização profissional, isto é, não há formação de professores se não houver um processo de socialização profissional, de entrada numa determinada profissão. Vocês mobilizam-se em torno da valorização de um conhecimento profissional docente. Não há profissão se não houver um conhecimento específico dessa profissão, se não houver um conhecimento próprio dessa profissão. E, finalmente, vocês mobilizam-se na formação de professores num processo de inovação através da reflexão conjunta, um processo de inovação que nos dias atuais, na minha opinião, quer significar, sobretudo, a criação de novos ambientes educativos. Se vocês responderem a estas três perguntas a partir da ideia da criação de um novo ambiente da formação de professores, vocês estão a responder à pergunta de para que é que serve o complexo de formação de professores. O complexo de formação de professores serve para isto que eu acabei de vos dizer. O complexo de formação de professores serve para isto, a partir da entrada na profissão, mas também, como eu vos dizia no primeiro slide, ou num dos primeiros slides desta segunda parte, a partir de uma reflexão sobre a entrada na profissão, da qual se podem deduzir os princípios estruturantes da formação inicial e deduzir também os princípios estruturantes da formação continuada. Pensar a entrada na profissão ajuda-nos a clarificar o que é o ponto de entrada deste complexo da formação de professores. E se falarmos apenas na formação inicial, para vos dar uma resposta muito simples, que ontem partilhávamos com os colegas da UFRJ e das escolas federais, se a universidade, nas suas licenciaturas, se dedicar a pensar as cerca de 1000 horas, mais coisa menos coisa, não é? Que as leis diretrizes das licenciaturas obriga a que as licenciaturas tenham, é 400 horas de prática, 400 de estágio,
e 200 atividades complementares, as leis de diretrizes obrigam a 1000 horas das licenciaturas relacionadas, entre aspas, com a prática. O que eu vos posso dizer, esquecendo o resto tudo do currículo das licenciaturas, é que 1000 horas é mais do que a maioria dos programas de formação de professores no mundo, não é? A maior parte dos programas de formação de professores no mundo não tem 1000 horas. O famoso programa de Stanford, que vocês conhecem aqui, é um programa que tem a duração de 1 ano. O STEP, o Stanford Teacher Education Program. É um programa que tem 1 ano, tem menos de 1000 horas de formação, só por si. E, portanto, se vocês se dedicarem num primeiro momento a pensar estas 1000 horas, a pensar o que é que vão fazer nestas 1000 horas, vocês vão revolucionar, alterar totalmente o conjunto da formação de professores, da formação inicial de professores. E, portanto, creio que tem aqui uma base que está ao vosso dispor de imediato, sem ter que entrar em grandes acordos, nem em grandes conflitualidades com o departamento tal, ou com o instituto tal, ou com não sei o quê. Tem aqui uma base que vos é dada pela própria legislação brasileira, a partir da qual podem trabalhar estas questões que eu tive aqui a refletir convosco, sabendo, obviamente, que no dia a licenciatura total tem quê? 3000 horas? 3200 no mínimo. Sabendo que no momento em que vocês fizerem estas 1000 horas da maneira que eu vos estou a dizer, obviamente que as outras 3000 horas não vão ficar iguais, não é? E que as outras 3000 horas vão ser contaminadas, vão ser contagiadas inevitavelmente por esta reflexão, vão ser os próprios alunos das licenciaturas que vão contaminar o conjunto do currículo e que vão levar para as outras áreas e para os outros domínios aquilo que fazem no espaço destas 1000 horas. E se pensarem na formação continuada, vocês percebem, obviamente, que têm nas escolas que estão presentes, pela ligação direta com a universidade, um potencial enorme de pesquisa, de pós-graduações, etc., e que o próprio decurso do vosso trabalho, das tais escolas formadoras de que eu falei, é um campo potencial para que haja especializações, pós-graduações na universidade, para que as pessoas que participam no trabalho deste complexo possam ser parte da universidade, como a universidade é parte das vossas escolas, e que tudo isto se faça de uma maneira extraordinariamente fácil, de uma maneira ligeira, de uma maneira, não conversei isso com a Carmen, e portanto posso estar a dizer uma barbaridade, em que muitas das aulas, das especializações, das pós-graduações possam ter lugar nas vossas escolas e não necessariamente na universidade, em que possa haver uma capilaridade das formações, uma capilaridade das pesquisas, em que sobretudo, e isso eu gostava de o dizer com alguma convicção, que sobretudo para um professor da educação básica, fazer pesquisa, nomeadamente pós-graduada, não signifique abandonar a sua profissão. Não signifique fazer outra coisa, não é? Isto é, não signifique que eu, por um lado, dou as minhas aulas e, por outro lado, estou na universidade a fazer uma pesquisa qualquer. Que sejam a mesma coisa, que seja o mesmo trabalho, que a pesquisa contribua para criar novos ambientes educativos, para criar novas práticas, que este processo não seja um processo dicotómico, como se nos tivéssemos de afastar do investimento nas nossas escolas para agora ir fazer um mestrado sobre a teoria XPTO, mas que essa ligação fosse uma ligação intrínseca à profissão e que estas coisas estivessem juntas no mesmo processo. A grande vantagem deste complexo da formação de professores é uma vantagem que é de todos os lados. Não é uma vantagem da universidade e desvantagem das escolas ou vice-versa. Vocês têm aqui um potencial de fazer uma coisa em que pode ser extraordinariamente produtivo para o conjunto das pessoas envolvidas nisto, se obviamente a universidade tiver uma atitude diferente do que tem tido até agora, se obviamente as escolas tiverem uma capacidade e uma abertura, se obviamente as autoridades políticas, as autoridades públicas, nas secretarias de educação, nos municípios, nos estados, tiverem essa capacidade também para permitir certas experiências, para dizer que as escolas não têm que ser todas iguais, não têm que ser todas pautadas pelas mesmas regras, que pode haver uma certa flexibilidade nos horários, na relação com os professores, na organização das escolas, que permita a emergência de uma realidade nova.
que é uma realidade pequena. 30 escolas em 1500 é muito pouco. 30 escolas em 1500 é muito pouco. O que eu vos posso dizer, de uma ciência de grande convicção, é que se essas 30 escolas mudarem, elas vão ter um potencial de contágio sobre as outras todas, que é absolutamente brutal. E o Rio de Janeiro tem essa herança histórica. O Rio de Janeiro teve aqui heranças, ao longo do século XX, de algumas das melhores experiências educativas e pedagógicas do mundo, da América Latina e do mundo. Vocês têm um património de experiências, de pessoas que aqui nesta cidade tiveram um papel importante e podem voltar a ter, e eu admito que este complexo seja o lugar que vos permite voltar a ter essa outra dimensão. Para isto, e por aqui termino, são os meus 2 últimos slides, para isto é preciso, obviamente, que o complexo, como o reitor Roberto Lehrer tem dito muitas vezes, seja uma nova institucionalidade. Isto é, não se trata, e eu gostaria que essa linguagem, não sei muito bem como é que ela se vai fazer, que não se falasse de complexo de formação de professores da UFRJ. Não é um complexo, é um complexo de formação de professores do Rio de Janeiro, não é? Não é da UFRJ, a UFRJ está lá dentro, é uma parte importante, é uma parte motora, talvez, deste processo, mas estamos a falar de uma nova institucionalidade, estamos a falar de uma rede em que todos têm direito à palavra e estamos a falar de qualquer coisa que tem que ter uma direção conjunta. A direção do complexo não é da universidade. A direção do complexo tem que ser uma direção conjunta da universidade, de escolas federais, de escolas municipais, de escolas estaduais, enfim, serão vocês que terão que encontrar essa orgânica e essa dimensão de direção conjunta. Portanto, não se trata aqui de nenhuma hierarquia da universidade para as escolas, trata-se de instaurar um espaço de relação em rede em que todos têm direito à palavra e às decisões. A palavra e as decisões têm que ser tomadas coletivamente. Claro que cada um tem a sua autonomia, claro que o município tem a sua autonomia, claro que a universidade tem a sua autonomia, claro que as escolas estaduais ou federais têm a sua autonomia, mas o facto de afirmarmos a nossa autonomia não nos deve impedir de sermos capazes de cooperar uns com os outros e de construir uma coisa nova que tem de estar em cima dessa institucionalidade e da tal rede de que eu vos falo. Por último, já falei demais, o que eu vos posso dizer, e estou absolutamente convencido disso, posso estar enganado, mas estou absolutamente convencido disso, é que este projeto que vocês estão aqui a fazer é um projeto extraordinário, é um projeto inédito e é um projeto que verdadeiramente pode colocar o Rio de Janeiro no mapa da formação de pessoas no mundo. O que vocês estão aqui a fazer pode-vos parecer pouco, mas se o fizerem com a convicção que até agora eu vi, se o fizerem sendo capazes de escrever sobre isso, de publicar sobre isto, de dar visibilidade a isto, de transformar isto num exemplo, vocês são capazes de colocar o Rio de Janeiro no mapa da formação de pessoas. Não é no Brasil, não é na América Latina, é no mundo. E isso por si só devia ser suficientemente mobilizador para as vossas energias e para, como eu comentava com o Márcio há bocado, no momento em que há tanta crise, no momento em que há tantas dificuldades, no momento em que há tanta falta de sentido, no momento em que há tudo nos leva a não querer fazer nada. Tudo justifica que não façamos nada. É nesse momento que era muito bonito que a universidade, que as escolas municipais, estaduais e federais do Rio de Janeiro fizessem mesmo qualquer coisa de relevante, e acredito que essa qualquer coisa de relevante pode ser o complexo da formação de professores. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, professor Nova. Estamos todos empolgados com a sua empolgação, né? Assim, a gente tem uma meia hora, mais ou menos. Ele tem um voo daqui a pouco. Aliás, vocês podem ir juntos, viu, para o aeroporto. Ele tem um voo daqui, tem que sair daqui no máximo às 4, mas tem uma gravaçãozinha antes para fazer com a Multirio, uns 5, 10 minutos, uma entrevista. Então, a gente tem uma meia hora, mais ou menos, para umas questões. Eu não sei, a gente estava prevendo abrir para as creches também? Tava... Vai lá, pode ir. Boa tarde, meu nome é Ana Maria. Primeiro eu queria agradecer o privilégio de poder
professor nova, porque é um sonho de uma vida. A minha pergunta pode parecer meio ingênua, tá? Simplista, mas eu escrevi. Como despertar paixão pela educação em um profissional que vive nesse meio há anos e que se sente desgastado com a desvalorização da profissão do país? Obrigada. Oi. Ela está falando dos profissionais que estão desmotivados, né? É isso, basicamente, né? Como lidar com a desmotivação? Vamos ver. É uma pergunta. Então, é com relação ao acolhimento, porque eles serão os profissionais que vão acolher esses novos profissionais. É por conta disso que eu fiz a pergunta. É claro que a pergunta é muito pertinente e como é que eu falo para a senhora? Falo para aqui. A pergunta é obviamente muito pertinente e eu acabei um pouco por isso. Acabei sabendo que há uma fase de desmotivação, de falta de condições nas escolas, etc, etc, etc. Não é? O problema é sempre o mesmo, é por onde é que se começa. É preciso romper este círculo. É preciso romper este ciclo de um certo negativismo, de um certo pessimismo. O reitor Roberto Lehrer falava ontem, na reunião que tivemos, de ter uma certa positividade. Não é? E esta dimensão de um olhar, é um olhar que muitas vezes são pequenos gestos que alteram muita coisa. Não é? E a capacidade de termos esses pequenos gestos vai nos levar a outros caminhos, vai nos levar a outras dinâmicas. A possibilidade, por exemplo, de ter um dia em que o reitor da UFRJ ou outra personalidade possa acolher os estudantes da licenciatura, possa dizer-lhes em nome da universidade que ele considera que aquele é um dos cursos mais importantes, se não o mais importante da universidade, e lhes passar essa mensagem. Podemos achar que isto não vale nada, que são só palavras, mas isto vale muito e vai criando uma dinâmica de prestígio e uma dinâmica de motivação. Eu falava há pouco com o Márcio e com outros colegas que eu, como reitor da Universidade de Lisboa, fiz um processo de transformação da universidade no momento da maior crise de Portugal, da maior crise. Os professores tinham acabado de perder, de um dia para o outro, 25% do seu salário, não é? Havia todas as razões para nós não fazermos nada, mas foi justamente porque havia todas as razões para nós não fazermos nada que nós fizemos tudo. E que dissemos, nesta altura, nós temos uma responsabilidade perante o nosso país, temos uma responsabilidade perante a sociedade e vamos tentar fazer essa mobilização. E daí nascem motivações e daí nascem outras coisas que muitas vezes nos ajudam a superar um dia-a-dia, que eu sei que é um dia-a-dia dramático, que é um dia-a-dia difícil, mas acredito também que se houver vontade das autoridades públicas, do município, dos estados, da universidade, etc., nestas escolas e neste ambiente se podem criar incentivos, se podem criar estímulos, se podem criar ligações à universidade, se podem criar aberturas para as pós-graduações, se podem criar um conjunto de outras oportunidades que certamente, mesmo agências nacionais de fomento, mesmo agências de diversa ordem, não poderão ficar indiferentes a um projeto destes e assim se vão dando os passos. Quer dizer, é como tudo na vida, é preciso dar o primeiro passo, é preciso ter, como dizia o Jean Kelevich, um grande filósofo de origem francesa, é preciso ter a coragem dos começos. Eu acho que o que vocês estão aqui a manifestar nesta sala e na vossa participação neste complexo é a coragem dos começos e depois se verá o que vem a seguir. Quer dizer, e julgo que é importante ter a visão que esta colega tem, uma visão crítica da situação atual das escolas e da profissão, mas que esta visão crítica nos deve servir para nos mobilizarmos mais e não para nos mobilizarmos menos. Obrigado. Oi, tá? Bom. Agora a 10ª CRE, pode ir entrando? Só enquanto a 10ª CRE entra, essa é a 11ª. Só enquanto a 10ª CRE entra, só para dizer que a gente, não só essa experiência com a FRJ, mas nós estamos fazendo uma experiência no formato STEP, que o professor mencionou, com a Universidade de Stanford também, e nós temos uma iniciativa de acolhimento dos novos professores, né? Estamos fazendo sistematicamente, ao longo desse ano, os novos professores todos que entraram
estão recebendo um acolhimento diferenciado e os depoimentos são muito animadores, na verdade, deles, né? Bom, vamos lá, 10ª. Antes de você falar, só para anunciar, o professor, não estou vendo, o professor Eduardo Serra está aqui, pró-reitor de graduação da UFRJ, está presente. Bom, então é isso. Depois, talvez, no final, possa dar uma palhinha rápida, né? Vamos lá, 10ª. Vai lá. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Antônio Nova. A minha pergunta segue na seguinte direção. Dada a inovação de todo esse processo, especificamente, o que me chamou a atenção é a questão dos espaços educativos. E eu acredito que numa rede com a dimensão da SME, a gente poderia ter algumas dificuldades para ajustes ao longo do processo. Então a pergunta é a seguinte: de que maneira, na base, na unidade escolar, nós poderíamos nos mobilizar de tal forma que nós fôssemos adequando a questão dos espaços educativos e modificando, alterando, ajustando a própria maneira de organização da escola? Como isso poderia ser feito? Eu estou numa fase da minha vida em que acredito muito pouco, para não dizer que não acredito nada, não é? Em reformas, em leis, em regulamentos, em coisas nesse estilo. Portanto, eu não acredito em processos de mudança que decorram desse tipo de lógicas. Acredito em processos de mudança que decorrem da pequena experiência, que decorrem de 2 ou 3 colegas, de 2 ou 3 ou 4 professores que se juntam, que conversam entre eles, que começam a fazer de maneira diferente, que começam a romper algumas barreiras, que começam a pôr as suas aulas em conjunto, que começam a partilhar os seus espaços e a fazer de maneira diferente. É nisto que eu verdadeiramente acredito. E quando vocês olham para experiências, vou dizer apenas uma, porque é a mais conhecida aqui no Brasil, como a Escola da Ponte, foi isso que aconteceu na Escola da Ponte. Foi um dia o Zé Pacheco que falou para o colega do lado: e se a gente fizesse de maneira diferente? Pá, mas de maneira diferente como? E se organizássemos aqui o espaço, se a gente, aqui estas salas de aulas, se as puséssemos em conjunto? Estás maluco, vamos pôr agora 2 aulas em conjunto e depois tu estás a dar matemática, eu estou a dar português, é uma confusão enorme. Pá, mas a gente articula-se um com o outro e pensamos um com o outro e organizamos, e tu podes estar a fazer uma coisa, eu posso estar a fazer outra. E foi assim, de passo, em pequeno passo, 2 colegas, 3 colegas, depois passaram para 10, depois veio a escola toda, e assim de pouco em pouco se foi experimentando e se foram reconstruindo ambientes educativos, novas maneiras de trabalhar, etc. E, portanto, a minha ideia do ambiente educativo não vai, que não esperemos por nenhuma lei, por nenhuma reforma, por nenhuma mudança do currículo que nunca dá nada, por nenhuma coisa, nenhuma solução mágica de um método extraordinário que vai agora não sei o quê. Eu acho que há aqui umas coisas no Brasil que vocês falam numa coisa qualquer do invertida, não é? Não sei o que é invertido, não é? Há uma sala de aula invertida ou não sei o que é invertido. Quer dizer, não vai ser por nenhum desses lugares. Vai ser pela capacidade de os professores trabalharem uns com os outros e conquistarem uma certa autonomia nesse processo. É por isso que a palavra autonomia da escola e a autonomia dos professores é uma palavra muito importante, porque obviamente que nós por vezes queremos fazer coisas e depois temos um trabalho, temos um horário docente, temos a carga horária, temos uma estrutura de prestação de contas, temos uma estrutura até de relação com a família. Nunca se esqueçam que a escola, tal como ela existe, na sua forma escolar, foi construída em cima de uma mudança do trabalho no século XIX, que foi a sociedade industrial e a maneira como o trabalho se organizou que obrigou a ter uma escola assim, de tantas horas a tantas horas, para as famílias poderem ir trabalhar, para as famílias poderem deixar as crianças num determinado lugar. E, portanto, eu sei que estas mudanças são mais complexas do que parecem, mas o que eu acredito é no pequeno passo, na pequena experiência, na pequena colaboração, na pequena capacidade de irmos a partir de uma determinada autonomia da escola e do nosso trabalho, irmos construindo realidades novas e diferentes, irmos reconstruindo os ambientes educativos. Agora é a 9ª CRE. Cadê a 9ª? Está lá.
Pronto. Vamos lá. Vai? Não, boa tarde, professor Antônio Nova. Eu sou Letícia da nona CRE, assistente na GED, e a gente está aqui em equipe pensando sobre a sua fala. Eu gostaria que o senhor continuasse falando um pouco a partir de uma questão que envolve o início da sua fala, quando o senhor aborda a questão do ambiente educativo. Pensando em formação de professores, como esse ambiente educativo ele pode impulsionar essa nova identidade docente? Porque se a gente vai pensar sobre um novo espaço educativo, um novo projeto de escola, a gente também precisa pensar sobre essa nova identidade docente que se constitui. E aí, pegando um pouco da discussão que o senhor fez ano passado com o seu artigo, que é organizado pela professora Gisele Cruz, pensar um pouco dessa identidade a partir do conceito de posições que o senhor aborda. Quer dizer, eu adoraria poder fazer uma outra palestra, mas não... Quer dizer, o tema que coloca é um tema muito importante. É um tema que me diz muito, porque justamente eu acredito também que a maneira como temos pensado a identidade docente, nomeadamente a partir das capacidades, das competências, das habilidades, do saber fazer, do saber ser, do saber não sei o quê, não é a melhor maneira de pensar a identidade docente. E foi aí que eu, enfim, trouxe essa ideia da posição. Isto é, como é que se desenvolve a minha posição profissional? Como é que eu construo uma posição profissional como docente? E isso, a meu ver, é o que, sem ter falado nesse conceito nesta fala, esteve sempre presente e esteve sempre subjacente nesta fala. Foi como é que nós reforçamos a posição dos professores, como é que damos aos professores uma posição e uma capacidade de intervenção que muitas vezes eles não têm. E essa posição é, na verdade, a reconstrução de uma nova identidade docente, em que eu procurarei esboçar ali alguns elementos. O elemento mais forte que ali foi esboçado da identidade docente tem a ver com a passagem de uma identidade individual para uma identidade coletiva, como aconteceu com as outras profissões universitárias, os médicos, os advogados, os engenheiros, os arquitetos, e ainda não aconteceu com a profissão docente. Continua a ter uma matriz muito individual, às vezes mesmo muito individualista, e que precisa para reconstruir uma outra identidade docente. Esse texto foi um texto escrito o ano passado, quando estava aqui no Rio de Janeiro, a pedido da professora Gisela Barreto Cruz, e é de facto um texto que me parece tentar, é um texto, a gente às vezes escreve textos e gosta do que escreveu, outras vezes não gosta do que escreveu, outras vezes acha que o que escreveu tem relevância, outras vezes olha para trás e acha que é melhor esquecer aquilo. Eu acho que esse texto é um texto que tem alguma capacidade, de facto, como diz na sua pergunta, para repensar a ideia da identidade docente, mas para poder falar dele com o mínimo de profundidade, precisaria agora aqui de 1 hora, e o Márcio não me deixa, eu tenho que ir para o aeroporto, e este auditório só está alugado até às 4 horas, não é mentira. Bom, nós vamos fazer o seguinte, só dá tempo para mais uma fala de CRE, e depois a gente pode abrir 1 ou 2 para cá também. Agora é a 5ª CRE, é a última, tá? As CREs agora vão ficar só ouvindo. Boa tarde. Nós da 5ª CRE queríamos perguntar ao professor Nova como quebrar as barreiras ainda apresentadas entre as universidades nesse contato com a escola básica. Essa eu acho que é... Os americanos têm sempre, quando a gente diz que uma pergunta é muito difícil, eles dizem é a pergunta que vale $1 milhão, não é? Quer dizer, isto é, se a pessoa tiver a responder, isto é 1 million, não é? A resposta é uma resposta muito difícil, mas é, na verdade, a pergunta que faz, que verdadeiramente não é uma pergunta, é uma espécie de uma declaração que eu subscrevo inteiramente. Esse vai ser o teste decisivo do complexo da formação de professores. O teste decisivo para saber se o complexo vai para a frente ou não vai para a frente, se ele tem sucesso ou não tem sucesso, se ele constrói uma realidade nova ou não constrói uma realidade nova, o teste decisivo vai estar na pergunta que a pessoa da 5ª CRE, não é, acabou de fazer, se é possível ou não é possível
construir, reconstruir uma outra relação entre os professores universitários, entre a universidade e as escolas. O que vos posso dizer é que quando vocês olham, por exemplo, para um campo como a medicina, e por isso é que eu trouxe aqui, essa relação é diferente. Essa relação, a relação entre os professores universitários de medicina e os jovens estudantes de medicina, ela tem também como ponto de referência os médicos do hospital. Sem médicos do hospital, não haveria nenhuma... Quem faz a mediação formadora dos médicos são os médicos do hospital, não são os professores universitários. E, portanto, essa mediação é feita pelos professores de educação básica ou, como eu disse ali no princípio, não teremos formação profissional dos professores. Teremos outra coisa qualquer. Teremos formação intelectual, teremos formação metodológica, teremos formação de outra coisa qualquer, não teremos formação profissional. Porque só há formação profissional se a profissão lá estiver dentro. Se a profissão for um dos espaços de mediação dessa formação. Eu acho que a sua pergunta, que se dirige mais à professora Carmen do que a mim, não é? Se dirige mais a nós todos, num certo sentido, é a nossa pergunta, não é? Não é? Não é? E que esse é o... Quer dizer, a UFRJ entra nisto e entra nisto justamente com essa pergunta também. E entra nisto com essa convicção de que é possível construir uma outra coisa e que essa outra coisa não é importante apenas para a UFRJ, não é importante apenas para as escolas que vão estar envolvidas nisto, é importante para o conjunto da escola pública brasileira, é importante para o reforço da profissão docente do modo geral, é importante para que o Brasil tenha uma escola pública de qualidade para todos e que essa escola pública seja um lugar de prestígio, seja um lugar de orgulho, seja um lugar onde a profissão se sente bem. É isso que nós estamos aqui a falar. Eu não vos falei disso, mas é disso que estamos aqui a falar. Estamos a falar de uma coisa imensamente mais vasta do que apenas a UFRJ, ou do que apenas as escolas do Rio de Janeiro que vão participar disto, ou do que apenas o Rio de Janeiro. Estamos a falar de uma coisa que é muito mais vasta do que isso, não é? É um exemplo que pode ser um exemplo decisivo para tudo o resto e, de facto, no êxito ou não do que vier a acontecer, no coração disso, vai estar a pergunta que nos faz a nossa colega da Quinta CRE. Bom, eu vou ter que quebrar uma vezinho o protocolo só, porque teve uma inscrição agora que é a subsecretária de ensino, que está lá na Secretaria de Educação, então para ela a gente vai ter que abrir, né? Cadê a salinha da Subir? Tá ali, né? Nazaré. Vai, Nazaré, levanta. Pode. Posso falar daqui? Tá me ouvindo? Fala mais perto. Tá me ouvindo? Ah, tá bom. Tá bom, pode falar de lá mesmo. Estamos ouvindo. Não, na mesma direção da pergunta da professora da Quinta CRE. Eu acho que o maior desafio desse trabalho é o que a sociedade, de um modo geral, está precisando. Resgate dos valores universais, da solidariedade, do companheirismo, do estar junto. Como é que a gente consegue se despir do individual, dos nossos conceitos, dos nossos preconceitos, sair do individual e ir para o coletivo. Esse é um trabalho diário, permanente, de todos nós, que nesse momento ocupamos funções tão desafiadoras. Esse é o aprender a ser e o aprender a conviver. Eu acho que são os valores inerentes à educação e que estão muito envolvidos só no conhecer e no fazer. Precisamos resgatar, para que esse trabalho tenha êxito, o conviver e o aprender a ser. Eu queria esperança, otimista na vida, como disse Frenet, e eu mais do que ninguém com meus 74 anos. Prazer enorme tê-lo aqui como companheiro de ideais. Obrigado. É o Mia Couto, não é? Que é o escritor moçambicano que vocês conhecem, uma vez numa oração de sapiência na Universidade de Maputo, dizia: nós em Moçambique somos tão pobres, tão pobres, tão pobres. Temos tantas dificuldades, que não podemos ser pessimistas, temos que ser otimistas, não é? Quer dizer, isto é o pessimismo, dizia ele, é uma coisa para os ricos, não é? Nós aqui temos que ser otimistas, não é? E, portanto, eu acho que há uma dimensão de otimismo que é importante. O que diz, estava num dos slides, consegue-me pôr a apresentação outra vez, ou não?
estava num dos slides que eu saltei. Eu não digo exatamente com as mesmas palavras que a subsecretária disse, mas no fundo é exatamente a mesma ideia. Nós temos hoje um dos problemas maiores da educação, não sei se é o maior ou não, mas é certamente um dos maiores, é esta ideia do que eu designo uma aprendizagem em comum para uma vida em comum. E porquê é que eu assinalo esta ideia do comum? O comum do trabalho em comum, da vida em comum. Não é o comum do que nos homogeneiza, ou o comum do que nos normaliza, ou o comum do que nos faz iguais. É o comum de como é que podemos trabalhar em conjunto uns com os outros, como é que podemos aprender a conviver, dizia-nos a secretária, como é que podemos aprender, a subsecretária, como é que podemos aprender a conviver uns com os outros, como é que podemos aprender a dialogar uns com os outros, como é que podemos aprender a trabalhar uns com os outros, porque este é hoje, do ponto de vista de alguns princípios educativos, um dos grandes, se não o maior problema do ponto de vista da educação. E porquê? Por uma razão simples. Nós estamos na era do digital e todos achamos que o digital ia ser uma janela que ia abrir-nos o mundo inteiro. O digital ia ser uma coisa que nós tínhamos aqui no bolso, tínhamos o mundo inteiro, da China ao Conchinchina, ao Japão, aos Estados Unidos, à Groenlândia, íamos ter o mundo inteiro naquela janela que estava nas nossas mãos. E na verdade temos. Mas o problema é que o mundo era tão grande que nós estamos a ir, sobretudo os nossos jovens, estamos a ir à procura dos nossos semelhantes. Estamos a ir à procura na internet daqueles que pensam como nós, que acreditam nas mesmas coisas, que gostam das mesmas coisas, que têm os mesmos gostos, que têm as mesmas crenças, que têm as mesmas teorias que nós temos, e estamos a alimentar uma imensa internet onde há coisas falsas, coisas que não têm nenhuma base científica, nenhuma base de conhecimento, nenhuma base racional, nenhuma base de informação, mas que são alimentadas por teorias, por conspirações de que nunca fomos à Lua, e aparecem milhões de páginas de internet a explicar porque é que nunca fomos e que foi uma enorme conspiração não sei de quem, que as alterações climáticas não existem, que é uma enorme conspiração do mundo inteiro de cientistas que está não sei o quê. Isto é, estamos a alimentar uma fragmentação do mundo que é muito forte na nossa juventude. A nossa infância e a nossa juventude está a viver um tempo de grande fragmentação, e a escola tem que alimentar justamente isto que a subsecretária dizia, a capacidade de aprendermos em comum para construirmos uma vida em comum. E insisto sobre isto, a vida em comum não é a vida do que nos faz iguais, é em comum a partir das nossas diferenças, e isso leva-me a um outro tema do início da minha apresentação, onde vocês percebem que há muitas coisas que a gente vai falando e que não pode desenvolvê-las como gostaria. Onde é que esta parte está? Está mais aqui à frente. Que é quando eu alertava, nesta criação de ambientes educativos, alertava para este segundo ponto, que é a existência de formas diversas de educação, nomeadamente nas famílias e nas comunidades. E porquê? Porque muito do discurso atual é um discurso que vai no sentido comunitarista, e o comunitarista tem lá a palavra comum, a raiz comum está lá, mas é um comunitarismo do que nos fecha numa determinada comunidade, do que nos fecha numa comunidade de identidades. Enquanto que a comunidade que me interessa é a comunidade de relações, é o que é que fazemos em comum uns com os outros. Ora, evidentemente que no dia em que os meninos amarelos puderem ser educados junto com os meninos amarelos, e que a comunidade dos meninos azuis for educada com os meninos azuis, e a comunidade dos meninos verdes for educada com os meninos verdes, esta educação é mais fácil, é mais simples, porque estamos dentro de um mesmo universo de valores, mas perdemos o que é verdadeiramente a essência da educação, a essência da escola, e sobretudo a essência da escola pública, que é estarmos em comum uns com os outros, aprendemos a viver em comum uns com os outros, a partir de pontos de vista diferentes, de raízes diferentes, mas isto é verdadeiramente a matriz da escola e da escola pública, e é por isso que eu digo muitas vezes na brincadeira
que a missão da escola pública tem de ser educar não para uma comunidade, mas educar para a maior comunidade possível. E a maior comunidade possível tem um nome, e esse nome é humanidade. Educar alguém é sempre educar alguém para a maior comunidade possível, isto é, educar alguém para a humanidade toda e não para reproduzir os valores da comunidade azul e da comunidade amarela e da comunidade castanha e da comunidade verde, etc. É aprender a conviver, como era aqui dito na pergunta, e conviver é muito simples de definir. Conviver é viver com o outro, é viver com a diversidade, é aprender a dialogar e a estar com o outro. A ideia do comum é hoje uma ideia muito importante na área da educação, que nós devíamos trabalhar e que, por exemplo, hoje, independentemente das questões religiosas, não estou a chamá-lo aqui na sua dimensão religiosa, estou a chamá-lo aqui na sua dimensão intelectual. Um homem como o Papa Francisco fez um discurso há 2 meses, no âmbito de uma iniciativa chamada Gravissimo Educationes, a importância da educação, em que ele afirmava e assinalava, sobretudo, a importância da educação como um bem comum. E assinalava isso de uma forma absolutamente notável. Não estou aqui a trazê-lo na sua dimensão religiosa, estou a trazê-lo na sua dimensão da maneira como ele pensa a educação como um bem comum, exatamente na sequência da intervenção que foi feita pelo subsecretário, que eu agradeço muito. Bom, gente, olha só, não vou poder abrir para cá, não vai dar tempo, senão ele perde o voo. Né? Ah, não, você não pode perder o voo? Então tá bom, então vamos seguir. Acho que a gente pode pedir ao professor Eduardo Serra para dar uma palavrinha, tem que ser rápido também, senão ele tem que ele tem que gravar uma entrevista de 3 minutos ainda aqui para Multirio. 3 minutos? 2 minutos, ele tem que gravar. Eu não vou subir ao palco por razões óbvias, né, de altura. Boa tarde a todas e todos presentes. Ao contrário do que eu acabei de afirmar, eu vou ter que subir ao palco. Não é? Porque ele é tão grande. Então, boa tarde a todos e todas. Satisfação muito grande estar aqui. Queria dizer que, no âmbito da UFRJ, essa é uma tarefa considerada prioritária para a nossa gestão. Ela foi colocada antes da nossa posse e ela envolve diferentes áreas da universidade que já trabalha com ensino fundamental e médio, colégio de aplicação, com a escola de educação infantil, que tem 14 programas de pós-graduação em ensino voltados para a formação de professores, que tem 32 licenciaturas presenciais, 3 licenciaturas à distância, que tem trabalhos de extensão, de formação continuada, está aqui a professora Márcia representando a PR5. É um trabalho que nos empolga. E nós temos encontrado dentro da universidade, nas diferentes unidades, mesmo naquelas que não têm curso de licenciatura, nas decanias, muito apoio, muito entusiasmo. É uma tarefa que se nos apresenta bastante complexa e num momento difícil, como o professor falou, quando, na sua experiência de fusão de 2 grandes universidades portuguesas, um momento de crise absoluta, nós também vivemos um momento muito difícil, em que a educação vem sendo atacada na sua materialidade, nos salários, nas verbas, mas também na sua concepção, como também foi muito bem colocado pelo professor, de fragmentação da escola, fragmentação da profissão do professor, de descaracterização da profissão do professor. No entanto, esses são momentos muito ricos. E nós temos certeza que essa iniciativa, que é muito forte, que coloca no mesmo plano diferentes formas de construção de conhecimento, diferentes formas de saber. A proposta de colocar em conjunto professores das redes do ensino fundamental e médio, professores universitários, é uma proposta extremamente rica, porque contribui para uma nova forma de construir o conhecimento, que é a troca, é o compartilhamento de experiências, é a criação de experiências em conjunto. E cria também um espaço que é um espaço político, é um espaço de reflexão sobre a educação, é um espaço de defesa de uma concepção de educação integral, para uma formação integral e crítica do cidadão. A palavra é para a humanidade, um projeto de humanidade que evoluirá certamente com a evolução também da educação nesse sentido. Esse projeto tem tudo para se transformar,
para transformar a insatisfação que já existe na sociedade com os rumos da educação em indignação, e a indignação em vontade política coletiva. Esse é um projeto que pode perfeitamente unir segmentos diferentes da sociedade, visões partidárias diferentes, em função de uma grande meta, que é uma educação inclusiva, de acesso universal, de alta qualidade, pública, gratuita e voltada para um tipo de desenvolvimento que diga respeito aos interesses da grande maioria da população, da classe trabalhadora, para se construir um país mais justo. Esse projeto pode ser um grande passo para o Rio de Janeiro, para o Brasil e, eu diria, como o professor falou, para o mundo. Obrigado. Bom, gente, agradecer a presença de todos, lá também, nas CREs. Essa é uma iniciativa legal, né? Na segunda-feira, a abertura da nossa... Nós estamos fazendo uma semana de educação socioemocional aqui, e a abertura foi feita por um professor da FRJ, o professor Roberto Lente, da Biofísica, que fez uma palestra sobre a ciência da neurociência, tudo ligado à educação. Foi um sucesso também, tudo. Esse espaço que a gente tem aqui, né, com essa possibilidade de conexão, dá para falar para 1.000 pessoas, 1.200 pessoas ao mesmo tempo. Né? Quer dizer, essa é uma experiência que a gente pode aproveitar muito mais, na verdade, né? Não só com a FRJ, com as outras universidades do Rio também, né? Enfim, é isso. Então, nós estamos... A agenda anda pesada, anda concorrida, mas vocês podem se candidatar também, né, a gente promover coisas conjuntamente, né, podendo falar para a rede. Essa malha de pontos de contato, na verdade, pode eventualmente receber pessoas, não apenas pessoas que são das próprias CREs, apenas professores, pode receber. Hoje de manhã, numa sessão que a gente teve aqui, apareceu uma ideia de fazer uma intervenção junto a pais de estudantes e que poderia usar essa mesma malha também, e poderíamos estar conversando com 1.200 pais de estudantes ao mesmo tempo da nossa rede, né? Oi. Ah, você precisa fazer um agradecimento? Então vem cá, vem fazer. Bom, é isso. Depois não volto mais não. Depois, e eu estou preocupado que ele tem horário mesmo, viu? Bem, rapidinho, meu nome é Graça. Eu queria primeiro agradecer ao professor, dizer que a gente fica muito feliz como comitê de ter tido essa ideia, né, de fazer essa aula, quase uma aula inaugural de complexo de formação, aproveitando, sugando o professor que está aqui, né, professor que veio ao Brasil. Queria fazer um agradecimento muito especial à Morgana e à equipe dela, que receberam a gente aqui com muito carinho, que a gente sabe com um empenho especial. Né? E agradecer a todo mundo que está aqui, deixar uma sugestão aqui, que já que foi tudo gravado, que os professores da rede possam ter acesso, né, nas reuniões pedagógicas a esse vídeo hoje dessa aula do professor Nova. É isso, professor. Muito obrigada mais uma vez. Tá?